Odontologia pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Odontologia de Araraquara. Possui mestrado em Odontologia na área de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, e doutorado em Reabilitação Oral na área de prótese pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Odontologia de Araraquara. Possui pós-graduação lato sensu em acupuntura, é livre docente em prótese fixa convencional e sobre implantes e atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho na disciplina de prótese fixa convencional e sobre implantes. Além disso, tem experiência na área de reabilitação oral e odontogeriatria, com ênfase em materiais cerâmicos e envelhecimento. É um currículo que não é para qualquer um, por isso é uma honra. Nossa! E muito obrigado mais uma vez por ter aceitado. Eu passo a palavra para a senhora. Boa apresentação e boa palestra a todos. Eu que agradeço. Eu queria agradecer muito, né, ao Jefferson, que está aqui, né, me apresentando, né, Jefferson? Fiquei feliz de relembrar minha trajetória. A professora Andréia, que fez o convite, que ajuda vocês na Liga Acadêmica, né, de Materiais Dentários. E agradecer realmente, porque eu acho que é uma oportunidade única que vocês, estudantes, têm de fazer isso. Foi o que você comentou de levar, né, o conhecimento de uma forma bacana, especialmente nesse momento em que a gente está nessa pandemia, que nós estamos distantes, né? Então, é uma forma da gente se manter atualizado e estudar, pesquisar, ver o que os outros docentes fazem, o que as outras universidades fazem. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, é um desafio, né? Para mim, para você, né, Jefferson? Sim. Mas eu acho muito bacana essa atitude de vocês e agradeço de coração o convite. Eu vou falar para vocês hoje sobre a minha linha de pesquisa, que eu gosto, né? A gente trabalha, eu sou professora da prótese fixa em Araraquara, na Unesp, e a gente, assim, trabalha com tudo, né? Com reabilitação oral, mas cerâmica realmente é minha paixão. Eu gosto muito e a gente usa muito na reabilitação oral. Então, eu separei para vocês um material, lógico que não dá para a gente falar muito tempo, e é uma coisa que, como diz a Andrea, né, por mais que a gente fale, sempre tem alguma coisa que a gente aprende e precisa, mas eu vou traçar para vocês uma evolução dos materiais cerâmicos, tá bom? Então, eu vou começar a apresentar, vamos ver se vocês veem direitinho minha tela. Eu queria que o Jefferson me desse um Tá tudo retorno. Vamos ver. Tá tudo certo, Jefferson? tá, sim, professora. Qualquer coisa, vocês... que a senhora tiver, a Isso, gente está aqui para auxiliá-la. tá ótimo. Vamos ver o tempo aqui, só para... Vocês vão me controlando, tá bom? Porque o professor às vezes começa e desembesta, né? Fala. Tá bom? Então, eu vou falar sobre a evolução dos materiais cerâmicos para traçar um paralelo de onde nós viemos e como nós estamos e para onde nós vamos, né? Porque os materiais cerâmicos, eles têm uma peculiaridade, porque a gente tem uma gama muito grande de cerâmicas e a tomada de decisão do cirurgião dentista é muito difícil da gente saber qual sistema utilizar, porque são muitas variáveis que influenciam, né? Tipo, se é para dente anterior ou posterior, se é unitário ou múltiplo, como que é o tipo de cimentação, que a gente espera desses materiais. Então, eu vou falar dessa evolução, espero que fique claro para vocês, para a gente começar a pensar numa tomada de decisão. Então, cerâmica, a palavra cerâmica, né, veio do grego keramos, que nada mais é do que argila. Deixa eu mudar aqui o meu ponteiro para vocês, espera aí. Que nada mais... Ah, gente, só um minuto. Ponteiro a laser, que eu já sei que o Jefferson gosta mais do laser. Então, não é, Jefferson? Eu te agradeço. Sim, acertou.
Então, a palavra cerâmica vem do grego keramos, para vocês verem como é antiga e significa argila. Ela basicamente ela é formada de três materiais: caolim, que é a argila, que a gente conhece, a sílica, que é o quartzo, que é a areia de praia, né? E o feldspato, que é um óxido de alumínio com potássio e sódio, que forma o feldspato. Então, com esses três materiais a gente consegue juntá-los e através de queima de uma temperatura muito alta, a gente consegue formar o que a gente chama de cerâmica, tá? Vocês devem ter assistido aquele Sweet Alabama, que é um filme bacaninha, bem teen assim, que o galã do filme ele colocava um ferro e quando tinha chuva, tempestade, caía o raio, ele atraía o raio e desse raio ele formava assim a condução, né, elétrica do raio e o calor que ele gerava na areia produzia vidro. E essa é basicamente a metodologia que é usada para a gente fazer as cerâmicas hoje em dia. Então a gente sai assim de 3.000 anos atrás da argila, praticamente, né, que são esses três materiais, mas não existia forno que desse temperatura suficiente para fazer com que ficasse bonito e vitrificado, né, que a gente fala. Para a porcelana chinesa no século X, que daí a gente já tem uma evolução melhor desses três materiais. Para hoje, o que a gente usa cerâmica para trabalhos belíssimos em odontologia. Então, a gente saiu de uma situação que era simplesmente os três juntos para uma melhoria, um avanço tecnológico imenso. Isso graças ao processamento que a gente consegue com as cerâmicas, né? Uma coisa importante da gente entender que há uma certa confusão, mas eu estou falando para uma liga acadêmica de materiais dentários, então é importante vocês entenderem que toda porcelana é uma cerâmica, mas nem toda cerâmica é uma porcelana. É uma frase bem interessante, porque a gente fala porcelana para tudo, né? Então, dentro da categoria das cerâmicas, cerâmicas é um termo mais genérico, é um termo genérico que a gente usa, mas dentro dessa categoria nós temos as porcelanas, né? Na categoria das feldspáticas, que eu vou explicar, policristalinas, vitrocerâmicas. Então, dependendo do processamento e do material que é colocado nela, porque a gente tem as porcelanas, né, as cerâmicas naturais e as sintéticas, dependendo do processamento e dos materiais, eu formo um tipo de cerâmica, tá? Como vantagens gerais desses materiais, né, das cerâmicas, a estética é o que realmente destaca em termos de reabilitação oral. Ela é um material que consegue mimetizar de uma forma muito próxima, muito clara, assim, os dentes naturais. E ela é um material relativamente inerte que não perde essa característica ao longo do tempo, diferente das resinas compostas, por exemplo, ou cerômeros que são utilizados também em reabilitação. Né? Então, a estética realmente é uma vantagem que nos satisfaz bastante em termos de reabilitação. A resistência à abrasão também ela é um dos materiais mais resistentes, isso é muito importante. Isso se a gente comparar com as resinas compostas, por exemplo, ou com os cerômeros. Então, ela não é que ela não vá se desgastar, mas ela demora muito tempo para sofrer esse desgaste. Então, isso é um fator bastante satisfatório nas cerâmicas. A biocompatibilidade é outro que chama atenção, ele é um material inerte, biocompatível. Atualmente nós estamos usando as cerâmicas do tipo, por exemplo, zircônia, inclusive para implantes cerâmicos, é uma tendência, né? Então, é bom, e principalmente para pacientes que mostram, por exemplo, alergia ao metal, as metalocerâmicas, que a gente fala que são as próteses com metal e cerâmica. Então, biocompatibilidade, todos os materiais, na realidade, têm que ser biocompatíveis, mas as cerâmicas satisfazem bem esse critério. Também permite contornos e contatos precisos, então, assim, é mais fácil trabalhar com a cerâmica
a gente vai ver ao longo da aula, não tanto na questão do reparo, mas o contorno e os contatos são bem precisos e o que a gente obtém, independente da técnica que a gente faça, se é com o protético ou o CAD/CAM, ela não se altera com facilidade, né? Diferente de outros materiais que se deformam e pode alterar. E tem um menor índice de aderência de biofilme. Isso é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de abutments de implante, que a gente tem mucosa, por exemplo, um fundo de sulco muito profundo, por exemplo, em pessoas que não têm uma higiene bucal tão adequada, você pode usar cerâmicas com mais tranquilidade, porque a questão dela ser muito bem polida, ter assim, um polimento muito bom, o glaze também, que eu vou explicar mais para frente, faz com que essa aderência fique menor. Entretanto, os materiais, eles não são perfeitos como a gente gostaria que fossem, tanto é que existem avanços tecnológicos ao longo do tempo, né? Como desvantagens gerais das porcelanas, a gente pode citar a friabilidade desse material. Ele é um material muito resistente, mas ao mesmo tempo, eu poderia dizer que ele é frágil. A friabilidade significa a capacidade que o material, por exemplo, não tem de segurar essas trincas. Então, se as cerâmicas não tiverem um suporte adequado, um desenho adequado do meu preparo, e de onde eu vou colocar uma espessura adequada e uniforme, a gente pode criar tensões nesse material a ponto dele quebrar de uma forma muito fácil, que seria, por exemplo, um prato. Quando a gente deixa cair um prato no chão, ele quebra com muita facilidade. Assim o é também com alguns tipos de cerâmica, né? A grande maioria, na realidade. Ele tem um potencial de desgaste dos antagonistas um pouco mais pronunciado do que, por exemplo, uma resina composta. Entretanto, isso ao longo do tempo vem mudando muito. A gente tem visto muito claramente o impacto do polimento adequado e com, vocês vão ver ao longo da aula, com a melhoria dos grãos desses materiais cerâmicos, esse potencial de desgaste hoje está muito próximo ao do esmalte. Então, esmalte contra esmalte é praticamente a mesma coisa de cerâmica contra esmalte, pela melhoria da característica dos materiais. Mas ele é considerado um material mais duro e por isso existe um dogma de que por ele ser mais duro, ele desgasta mais um dente antagonista. O que na realidade esse dogma já está caindo pela melhoria dos materiais. O que acontece é que, por exemplo, se a gente colocar uma cerâmica com um dente de resina acrílica, por exemplo, numa prótese total, certamente a resina acrílica vai desgastar antes da cerâmica, né? Uma outra desvantagem que chama atenção também, e é uma dificuldade das cerâmicas, é o baixo potencial de reparo. Se nós tivermos uma fratura nessa porcelana, o reparo não é uma condição fácil de ser feita. Sempre vai ficar, eu diria assim, no termo chulo, uma gambiarra. O mais fácil seria a gente polir, dar um acabamento e polir, porque reparar não é uma situação fácil. A gente tem também dificuldade de polimento intraoral. Isso. A gente tem dificuldade de polimento intraoral, porque uma vez que ele está cimentado na boca, uma peça, a gente às vezes não tem mecanismos que a gente, ou instrumentos que a gente consiga polir de uma forma adequada. Tem também o problema do custo e do tempo, porque envolve uma tecnologia grande de desenvolvimento. Os técnicos precisam ter equipamentos adequados para fazer, principalmente a questão do forno, e do tempo, porque algumas cerâmicas, nós vemos que ainda nós estamos numa época em que a gente tem uma técnica artesanal, a gente precisa do técnico para melhorar ou para fazer, dependendo da técnica que ele usa. E isso tem uma curva de aprendizado, né? A gente tem visto que tem evoluído com a tecnologia CAD/CAM, mas ainda assim a gente precisa de um técnico para finalizar essa peça. Então, fazendo uma linha histórica que eu comentei que a gente faria,
As porcelanas, né, as cerâmicas, elas começaram a ser utilizadas em 1774, que Duchâteau e Chemin faziam próteses totais com porcelana. Mas o que acontecia? Quebrava de uma forma muito fácil, porque eles não tinham tecnologia de queima adequada dessas porcelanas, né? Mas foi um protótipo. Depois, praticamente cento e poucos anos depois, veio uma patente, o Land, que era um pesquisador, desenvolveu essa jaqueta de porcelana, que a gente poderia dizer que seria uma semelhança dos laminados hoje, né? Mas ele depositou a patente, não tinha forno adequado para queimar, porque, como eu comentei, uma temperatura muito alta que a gente usa para queimar, né, a porcelana, muito acima de uma resina composta, por exemplo, vocês terem um parâmetro, né? E somente 14 anos depois que ele depositou a patente, que ele conseguiu executar a ideia dele, né? Que foi praticamente o laminado, que era uma cerâmica feita em cima de uma lâmina de platina. 20 anos depois desse tempo, quer dizer, olha o tempo que foi, quer dizer, parece uma coisa rápida quando a gente olha em termos históricos, né, de datas, mas 20 anos depois que a gente começou a ter as inlays e onlays, que são restaurações, para quem não sabe, internas ao dente e em dentes posteriores, né? A inlay pega totalmente interno, onlay uma ou mais cúspides, overlay pega todas as cúspides. Mas somente 20 anos depois, em 1923, que começou a ter as inlays e onlays. Em 1950, quando conseguiu adicionar um conteúdo maior de leucita, a leucita é um derivado, é um cristal derivado do feldspato, que conseguiu fazer a fusão ao metal. Somente 27 anos depois de se fazer uma inlay e onlay. Daí começou a ter as metalocerâmicas. Então, a gente vê que as metalocerâmicas, que hoje a gente usa muito na clínica, ainda é muito usada, ela só começou a ser desenvolvida e aplicada em 1962, com o desenvolvimento de fornos capazes de chegar nessa altura e com a adição de leucita, né, que eles conseguiram fazer. Então, a gente consegue ter uma fusão adequada, uma união entre o metal e a porcelana, de forma a não quebrar e que fique ótimo. Então, essa é a característica da metalocerâmica. A gente tem um metal interno, que faz a infraestrutura, com uma porcelana, que vocês vão ver, fio de cobertura que a gente fala, normalmente feldspática, que recobre e dá a parte estética. Hoje a gente usa, na época, né, de 60, usava-se ligas nobres, hoje a gente usa ligas à base de níquel cromo, a grande maioria aqui no Brasil, né? Então, as metalocerâmicas, elas têm uma popularidade muito grande, porque elas têm uma performance bem previsível, elas já têm um tempo de uso grande, então a gente já sabe como trabalhar, essa união do metal com a porcelana já é bem previsível, há problemas, como eu vou relatar, mas de uma forma bem pequena, numa taxa pequena. Tem uma estética razoável, principalmente com a melhoria da parte estética. A gente usa a questão de recobrimentos e opacos que mascaram esse metal que fica para baixo, embaixo, né, na infraestrutura, e tem um custo bem menor do que as livres de metal, porque já é uma tecnologia muito conhecida. Então, as metalocerâmicas, elas podem ser usadas para próteses fixas, tanto unitárias quanto múltiplas. E isso dá um leque muito grande para as metalocerâmicas, inclusive na parte de próteses sobre implante. Então, a gente consegue fazer com as metalocerâmicas próteses unitárias que mimetizam de uma forma de um dente natural, né, vizinho, de uma forma bem bacana, que fica muito agradável, próteses posteriores, unitárias posteriores, boca toda, a gente consegue, múltiplos, próteses sobre implante. Então, eu diria que as metalocerâmicas hoje, elas são o que há de mais barato e estético em termos de reabilitação oral. A gente consegue reabilitar o paciente com metalocerâmicas de uma forma muito agradável. E esse é um exemplo, por exemplo, de collarless, que é um tipo de metalocerâmica que tem um coping metálico com a parte da estética, por exemplo,
em cerâmica, sem ombro. Então dá para ver aqui que o ombro vestibular, né, a parte vestibular fica em porcelana e a parte lingual ou palatina fica em metal. Isso daqui, esse tipo colorless, ele mascara um problema que a gente tem, que é justamente um problema estético de ficar com um acinzentamento da margem cervical. Então, as próteses, óbvio que todas que a gente coloca, elas têm taxas de sobrevivência e taxas de sucesso. A taxa de sobrevivência significa que a peça está em boca, mas pode ter alguns danos que não necessariamente levam à necessidade de trocar essa peça. E a taxa de sucesso é quando você está com ela perfeitamente bem. Então, as metalocerâmicas alcançam taxas de 95, quase 96% de sobrevivência em 5 anos. Isso considerando um material que é colocado na boca de um paciente e tem todo o problema de higienização, de ataques químicos, né? Que a pessoa, né? Muito vinagre, muita Coca-Cola, café. Então, o meio bucal é inóspito para os materiais. Então, de certa forma, as metalocerâmicas conseguem resolver um problema e tem um índice de sucesso e de sobrevivência muito alto. Mas essa estética fica prejudicada porque com o envelhecimento também populacional das pessoas, a recessão gengival, pode ter, dependendo do perfil gengival, fica esse acinzentamento se for muito fino. Pensando nisso, teve na mesma década de 60, né, em 1967, foram idealizadas as próteses à base de alumina, as alumínicas, onde McLean e Hughes, nessa época em 65, adicionou as porcelanas que a gente tinha, que eu comentei dos 3 componentes principais, 50% de alumina. A alumina é um material que já vem, quando a gente fala no feldspato, ele já tem alumina, mas conseguiram tecnologia para colocar 50% de carga, por exemplo, dentro daquele material. Isso aumentou muito a resistência. Eles ficaram, os copings de metálicos passaram a ficar brancos, né? Com muito opaco, o que de certa forma melhorou a estética em relação às metalocerâmicas, mas ainda tinha problema porque os copings eram muito claros, muito claro. Mas isso foi o boom das próteses livres de metal. Foram aí em 1967, com essas próteses em alumina, que as próteses livres de metal começaram a ser desenvolvidas e conseguiu unir a resistência do coping com estética, que era o que a gente queria. Porque a cerâmica é um material que consegue reproduzir essas propriedades ópticas como fluorescência, opalescência e translucidez de uma forma bastante agradável. Então aí começa realmente a evolução dessas próteses livres de metal. Como que a gente pode classificar para vocês entenderem e ficar mais fácil da gente entender o andamento dessas cerâmicas? Como que elas são classificadas? Existem diversas formas, como a indicação de uso, se eu uso para um dente anterior ou posterior, se é laminado, inlay, onlay, metalocerâmica ou livres de metal. De acordo com a composição, que é o que eu venho falando, o ponto de fusão, que a gente tem porcelanas de alta, baixa, ultra baixa fusão, sendo que ultra baixa a gente fala na faixa de 800 graus Celsius, então não é ultra baixa de 100 graus Celsius, é 800. O método de processamento importa bastante, é uma forma da gente classificar. A microestrutura, que vai dar a resistência ou a estética, a translucência, se são mais translúcidos ou menos translúcidos, o tanto que ele é resistente, mais ou menos resistente, o quanto que ele abrasiona o dente ou outros materiais. Então, a gente tem uma gama muito grande de como a gente classifica. Só que quais são as formas mais fáceis do cirurgião dentista entender e conseguir fazer uma tomada de decisão? Seria baseado na composição e no método de processamento. É a linguagem que a indústria usa para falar para o cirurgião dentista como que ele deve se comportar e por onde que ele deve escolher a cerâmica que ele vai usar. Né? O ponto de fusão, por exemplo, não é prático para o cirurgião dentista. Com relação à composição, para a gente começar a entender, então, como que as cerâmicas são e como que elas funcionam, a gente pode dividir em cerâmicas vítreas.
As cerâmicas vítreas, elas têm uma fase vítrea, que é representada aqui em azul, tá? Que ela é composta por sílica, basicamente, que vai dar a viscosidade do meu material e a expansão térmica. Esses dois pontos chamam atenção, principalmente a viscosidade, porque vai definir a técnica que eu posso usar dessa cerâmica vítrea, e a expansão térmica, porque materiais com diferentes expansão, por exemplo, numa cerâmica ou num metal, pode dar incompatibilidade entre uma e outra e ter problemas futuros com a peça. E a gente tem uma fase cristalina, são essas partes, esses cristais inorgânicos, cristais ou grãos, que vão dar as propriedades mecânicas e as propriedades ópticas, tá bom? Então, essa característica é importante a gente entender das cerâmicas vítreas. Depois a gente tem as cerâmicas policristalinas, que são só cristais. Eles não têm essa parte vítrea. Então são cerâmicas que vão ter uma alta resistência, excelente resistência, porque por aqui fica mais fácil passar uma trinca. Eu tenho um problema, né? A trinca percorre mais fácil essa fase vítrea, que é amorfa, do que aqui que eu tenho muito grão. Então, como aqui eu tenho cristais ou grãos, né? Normalmente a gente fala grãos, muito empacotado, um perto do outro, ele tem uma resistência muito grande, porque a trinca é mais difícil ela andar por esse material. Eu não tenho uma parte amorfa, vítrea, né? Então, são materiais que eu tenho uma resistência grande, mas uma estética menor. E eu tenho também as cerâmicas de matriz resinosa, ou seja, essa matriz, ao invés de ser um vidro, entre aspas, uma matriz vítrea, eu tenho uma matriz polimérica, tá? E a gente vai entender mais para frente o porquê que eu chamo cerâmica de matriz resinosa. E falando dos métodos de processamento, que a gente junta a composição com o método de processamento, a gente sabe que elas podem ser por condensação, um pó com um líquido. Normalmente são as porcelanas feldspáticas, que eu vou falar mais para frente. Elas podem ser injetadas, que tem uma técnica que injeta essas cerâmicas, as porcelanas, né? Prensadas ou fundidas, e também usinadas, ou seja, desgastadas, que é a tecnologia CAD/CAM que a gente usa, tá? Com relação às cerâmicas vítreas, como eu já comentei, ela tem um alto conteúdo de vidro e esses efeitos óticos são controlados pela adição de partículas. Então, dependendo da quantidade de partícula, eu vou ter uma característica ótica ou outra. E eu posso ter vários tipos de partículas misturadas dentro dessa porcelana vítrea, dessa cerâmica vítrea. E ela tem uma melhor estética, justamente pela incidência de luz, da reflexão de luz que fica melhor pela característica dessa matriz amorfa que a gente tem, né? A grande, não digo o carro-chefe, mas a que veio primeiro em termos de porcelana vítrea, de cerâmica vítrea, foi a porcelana feldspática, que é um vidro não cristalino baseado na sílica e no feldspato de potássio e de sódio. E quando é dada uma fonte de calor, que a gente fala de sinterização, que é um tratamento térmico chamado de sinterização, ela se transforma, esse material todo, aqueles 3 materiais que eu comentei no começo, eles se unem e formam uma matriz amorfa e uma fase cristalina com leucita. O feldspato se transforma em leucita na ordem de 17 a 25%, ou seja, 20% de leucita. Essa é a característica da porcelana feldspática. Só que ela tem uma resistência à flexão de aproximadamente 60 a 90 megapascal, uma resistência muito baixa. Por isso que a gente, quando vai fazer, por exemplo, uma faceta ou uma onlay, a gente normalmente cimenta essa peça antes de fazer um ajuste oclusal, porque ela é muito frágil, como eu comentei. Então, se tiver algum problema, alguma irregularidade no preparo, por exemplo, uma espícula, algum esmalte que ficou mal eliminado, assim, polido, pode fraturar esse inlay. Então, a gente cimenta antes. Essa porcelana feldspática, por ela ter uma resistência muito baixa, ela é usada, mas uma estética muito alta, ela é usada para facetas, inlays, onlays. Posso usar em coroas unitárias, mas desde que ela esteja suportada por um metal ou por uma cerâmica. Então, para metalocerâmicas e livres de metal,
ela tradicionalmente ela é feita ela é processada como pó e líquido, porque ela dá uma característica muito boa ao dente, essa translucidez com borda incisal. A gente tem várias marcas que usam esse sistema pó líquido. A gente fala que é a técnica de estratificação, então a gente tem um coping e o protético faz a parte estética por meio do pó e do líquido, mas a gente já tem atualmente blocos de porcelanas feldspáticas também, e desses blocos, pela fresagem, a gente consegue fazer, por exemplo, uma inlay, uma onlay, até uma coroa, por exemplo, que eu posso cimentar num metal ou cimentar numa cerâmica. Qual que é o problema desses blocos ainda? Eles estão numa fase de transição. Hoje a gente já tem com uma transição de cor, porque mesmo, por exemplo, num bloco, às vezes o protético precisa finalizar com alguma maquiagem que a gente fala, né, com os stents, para ficar de uma forma mais agradável. Então, normalmente na fase de poli, assim, no processamento políquido, a gente usa para anterior e os blocos para posterior. Daí a gente sai da década de 60 e entrando na década de 80, vejam que é mais ou menos 20, né? De 15 a 20 anos, a gente entra para as porcelanas sintéticas que a gente fala, que são as enriquecidas por leucita, e as infiltradas, que deu um boom grande na década de 80, né? Então, em 1983, digo, né, a indústria conseguiu fazer essa porcelana feldspática enriquecida com alto conteúdo de leucita, não mais aqueles 20% que a gente tinha, né? E lançaram o Empress 1 da Ivoclar, que ele, perto das alumínicas, né, que eram o que tinha na época, em termos de livre de metal, houve uma perda da resistência, na ordem de 150 MPa, que é uma resistência considerada baixa, mas uma excelente estética. Mas ainda assim, ela só conseguia ser usada para coroas unitárias anteriores e posteriores. Então, apesar desse avanço que teve nas sintéticas, né, com alto conteúdo de leucita, ainda assim a gente não conseguia usar para próteses múltiplas. Mas foi possível começar a substituir metal por peças que antes a gente, por exemplo, não conseguiria fazer totalmente uma dessa em feldspática pura. A gente teria que partir para uma metalocerâmica, tá? Ainda em 83, a Vita lançou esse sistema de infiltrado de vidro, que era uma matriz vítrea com adição de partículas de preenchimento. Então, a gente tinha um coping bastante resistente e infiltrava, é uma das técnicas de processamento que eu falei, infiltrava essa porcelana feldspática. Qual que era o problema dessa técnica que a gente chamava de, por exemplo, slip casting? Era muito melindrosa e muito cara para o protético fazer. Tinham técnicas melhores para fazer, né? Então foi uma coisa que na época ela veio como um super avanço tecnológico, mas muito difícil de ser implementado pelo laboratório comum, por exemplo, no Brasil. Mas a gente tinha, por exemplo, dentro dessas infiltradas, as cerâmicas aluminizadas, infiltradas com vidro, com alto conteúdo de alumínio e de zircônio. Então veio a classe do que a gente fala dos Inceran. Inceran alumina, Inceran espinel, Inceran zircônia. E a gente teve, primeiro, essa alumina, que tinha uma resistência muito alta. Vocês podem observar que o conteúdo de alumina era na faixa de 70%, 85%, dá uma resistência muito grande e ainda assim tinha uma matriz amorfa, né, vítrea, que dava uma relativa estética. Daí eles conseguiram fazer, adicionando óxido de magnésio, que é um dopante, fazer com que ela perdesse um tom esverdeado e ficasse menos opaca, mas caiu demais a resistência. Porque eles procuravam usar materiais que dessem resistência capaz de usar para próteses múltiplas. E depois veio o Inceran zircônia, né, já em 97, quase ano 2000, que colocou 33% de óxido de zircônio na matriz de alumina, né, que seria hoje que a gente falaria dos ZTAs, que é a alumina tenacificada com zircônio.
e deu uma resistência de 700 megapascal, só que com uma alta opacidade. Então, apesar de serem técnicas que a gente vê e adição, e a indústria foi mexendo muito na questão dos dopantes e da quantidade de carga que colocava, ainda assim não chegou numa estética agradável. Em 93, a gente teve o primeiro sistema CAD, que vocês devem já é muito comum, a gente escuta bastante, que chamava Procera, né? Que era uma matriz vítrea amorfa com 99% de alumínio, um conteúdo muito alto. E ele dava um bom resultado estético, né? A gente vê que ainda não tem uma translucidez tão grande, mas dava um resultado estético, e foi o primórdio do escaneamento, só que se escaneava o troquel, daí escaneava o enceramento que a gente queria para fazer, mas foi o primeiro sistema CAD. Em 1998, vamos ver o horário. Em 1998, a gente entra com novas cerâmicas vítreas e agora o must, que são as zircônias, parcialmente estabilizadas por ítria, que a gente chama de, são cerâmicas policristalinas, a gente chama de zircônia 3YTZP, tá? Então vamos lá. Dessas cerâmicas, como eu comentei aqui, nas novas cerâmicas vítreas, a que deu assim, um avanço muito grande foi a base de dissilicato de lítio, que ele tinha um coping, né, de dissilicato de lítio com 60 a 65% desses cristais, então não eram mais leucita, é o dissilicato, ele tem uma forma de cristal mais agulhado, né? E eles eram dispostos de uma forma, de uma microestrutura capaz de dar uma resistência na faixa de 400 MPa. Qual que é a vantagem desse dissilicato de lítio? Ele dá essa resistência boa, satisfatória, permitiu começar a usar essas próteses de 3 elementos anteriores, e ele poderia ser recoberto por uma porcelana de cobertura de ultra baixa fusão, com 60% de fluorapatita, que era o IPS Eris. Hoje a gente tem, por exemplo, nanofluorapatita, que dá um resultado estético muito bom. Então, por que a gente fala que foi um divisor de águas o dissilicato de lítio? Porque ele permitiu sair das indicações de coroas unitárias, só, né, anteriores e posteriores, para 3 elementos anteriores. E o fato dela ser bicamada, poder ser bicamada, né? Eu vou explicar mais para frente um outro tipo, dá uma estética muito boa nas nossas reabilitações. Em 2006, a Evoclar Vivadente lançou, né, o IMEX CAD, o IMEX Press, que é um dissilicato de lítio tanto na forma de bloco quanto de pastilhas injetáveis. Então, aqui entra também a questão que eu falei do processamento, que importa para a gente saber como que ele é processado, né? E a gente consegue no IMAX CAD, uma resistência à flexão de às vezes até 740, segundo o fabricante, e no IMAX Press 440 MPa, que são resistências bem satisfatórias no meio bucal, né? Ela tem o dissilicato de lítio, tem boas propriedades clínicas, então a gente ampliou essa indicação, como eu falei, para 3 elementos. Essa é a característica da microestrutura, são cristais agulhados, né, densamente unidos. Eles formam tipo um interlock, que eles falam, que dá um intertravamento, então isso dá uma resistência boa no material e impede essa propagação de trinca de uma forma muito catastrófica. E a grande vantagem do dissilicato de lítio é que ele é considerado uma cerâmica vítrea e permite uma cimentação adesiva. Como a gente vai ver mais para frente, as cerâmicas vítreas, elas são consideradas ácidos sensíveis, então a gente consegue fazer o condicionamento ácido da superfície com ácido fluorídrico, né, e também fosfórico para limpar, mas com fluorídrico, e permite também uma cimentação convencional. Mas essa adesiva é muito boa. Já os materiais policristalinos, a gente vai ver, não permite cimentação adesiva. Não é que não permite, ela não é tão eficaz. Entrando nas policristalinas, que é a segunda categoria das cerâmicas que a gente tem, então a gente viu as vítreas,
Das cerâmicas policristalinas, elas são cerâmicas que não contêm vidro, então os grãos eles ficam unidos um pertinho do outro, não tem nada de matriz amorfa, então para percorrer uma trinca aqui é muito mais difícil, né? Então eu crio uma maior tenacidade no meu material e uma menor propagação de trincas. Então é um material extremamente resistente. Dentro dessa categoria, dessa cerâmica à base de óxidos de alta performance, a gente tem os blocos de óxido de alumínio, que é a alumina, que a gente fala. Ela tem uma sinterização que eu falo que é a queima após eu fresar de 1520 graus Celsius. É muito alto, a gente até muito pouco tempo atrás não tinha forno que chegasse a essa temperatura, e na realidade não é só a temperatura, é o tempo também que ela fica numa média de 8 horas nessa temperatura no forno, né? Então, sobrecarrega muito a resistência do forno. Então, a gente não tinha tecnologia. E é possível fazer infraestruturas tanto de unitários, anterior e posterior, como próteses fixas de 3 elementos, que é o que a gente fazia, né? Porque a gente não tinha blocos que permitissem maiores, né? Peças maiores. Nesse sentido, veio a queridinha dos reabilitadores, que é o óxido de zircônio ou zircônia, que dá uma resistência à flexão até 1400, ela é extremamente superior às outras cerâmicas e tem uma alta tenacidade à fratura, de 5 a 10 MPa. Normalmente, os materiais variam na faixa de 3, 2, 4. Então, a gente vai ver o que é essa tenacidade, o que significa mais para frente. Então, a zircônia, hoje, ela une uma excelente resistência do material com translucidez que a gente já consegue em função das gerações de zircônia que a gente vai ver, tá bom? Então, quais são essas vantagens gerais da zircônia? A biocompatibilidade é excelente, tanto é que eu comentei que já está sendo feito, já tem implantes em zircônia, né, que ficam intraósseo, uma resistência extremamente elevada e uma estética, tá entre aspas aqui, que é muito boa, quando com porcelana de cobertura. Então, quando a gente faz restaurações bicamada, que a gente fala, né, que a gente põe uma feldispática em cima, mas é um conceito que vem mudando porque a gente já tem hoje, com a evolução das zircônias, zircônias com elevada translucidez. Então a gente tem uma infinidade de marcas, a gente tem que tomar cuidado muitas vezes com a que escolhe, né? Porque, por exemplo, madeinchina.com, não estou querendo falar se é boa ou não, mas a gente tem uma série de marcas, porque a zircônia realmente permite reabilitar de uma forma muito satisfatória, então todo mundo está fabricando zircônia. Como eu comentei, ela pode ser convencional, que ela é mais opaca, que tem resistência 900 a 1200, 1400 MPa, e a gente está evoluindo para zircônias de alta translucidez e ultra translúcidas, só que essas ultra translúcidas já caem um pouco a resistência. Então, ela permite fazer tanto coroas unitárias, múltiplas, pilares de implante, ela é um dos materiais mais versáteis que a gente tem. Pela opacidade desse material, ela consegue cobrir núcleos, inclusive pilares de prótese sobre implante. Então, ela é bem opaca, né? E consegue mimetizar e cobrir esses núcleos. E a gente pode, uma das grandes vantagens da zircônia, na realidade, é que a gente pode fazer pilares em zircônia. Então, quando a gente tem pacientes com perfil gengival fino, eventualmente a gente consegue dar uma estética melhor, a gente parte para pilares sobre implante e sobre zircônia. Então, aqui um caso só para exemplificar, uma paciente que tinha muitos núcleos, né? E óbvio que dá para a gente fechar, né, ou encobrir esse núcleo com uma metalocerâmica, mas a gente consegue, com a zircônia, a gente consegue uma translucidez, uma opacidade melhor do que a metalocerâmica e a gente não corre o risco de, em longo prazo, isso daqui tem um acinzentamento de bordo. Tá? Então, esse é um exemplo de uma bicamada que a gente fala, e a gente consegue uma estética muito boa com a zircônia, né?
Aqui um outro exemplo de pilar em zircônia que a gente usa. Então, por exemplo, em situações em que eu tenho um fundo de sulco muito proeminente, muito grande, né, profundo, a gente pode lançar mão de pilares em zircônia, que é esse exemplo aqui, tá vendo? Quando a gente faz por duplo escaneamento, né? O protético faz um molde em cera, escaneia e depois obtém os pilares em zircônia. E a gente consegue fazer próteses cerâmicas, né, que a gente fala, que resolvam problemas que seriam muito difícil de resolver, né, com uma metalocerâmica. Então, qual que é a característica que eu falei que a gente ia comentar da tenacificação, né, que é um material que tem esse mecanismo de tenacificação? Então, a zircônia é chamada de cerâmica inteligente, porque os grãos da zircônia, eles assumem arranjos cristalográficos diferentes. Quando a gente tem na temperatura ambiente, com, por exemplo, 3% em mol de óxido de ítrio, a gente consegue estabilizar a zircônia na fase tetragonal. A fase tetragonal é a fase que dá bastante resistência a ela. A fase monoclínica é praticamente um giz. Ele é um bloquinho branco muito frágil. Então, a gente não poderia usar na fase monoclínica. A fase tetragonal ela é estabilizada com 3%, que é a primeira geração. A segunda geração de zircônia, a gente já tem ela na fase com 4% de ítrio, de 4 a 5. E a gente passa a ter um conteúdo um pouco maior de zircônia na fase cúbica. Mas por que é importante a gente entender esse arranjo cristalográfico? Porque quando o cirurgião dentista recebe a peça, ele vai receber a peça numa fase tetragonal. Então, imagine aqui a gente tem grãos tetragonais, né? Por algum motivo, por um ajuste oclusal incorreto, a peça caiu, mordeu um caroço de azeitona, alguma coisa que leve algum trauma na minha peça, esses grãos tetragonais sob tensão vão voltar para a fase monoclínica. Ele se transforma. Quando ele transforma na fase monoclínica, a fase monoclínica ela tem um volume um pouco maior do que a tetragonal. Essas partículas elas vão ficar agregadas, elas crescem em tamanho e isso faz com que trave esse caminhar da trinca. Então, o que que significa? Numa porcelana, por exemplo, feldspática, que a gente tem os cristais numa matriz amorfa, que esses cristais, né, de ilhocita ou de silicato, por exemplo, eles não se transformam. A trinca, quando ela vem, ela vai achando caminho ao longo desses grãos ou dos cristais e fratura. Então, a gente tem muitas vezes falhas catastróficas que a gente fala. Então, às vezes, uma coisinha pequena você induz uma trinca, como por exemplo, a gente vê às vezes trinca em esmalte que duram anos. Na porcelana, se a gente tem uma trinca muito visível, ela fratura de uma vez. E a zircônia tem essa característica de justamente não fazer isso, porque quando ela transforma os grãos de tetragonal para monoclínica, você tem uma compactação daquela ponta da trinca. E a trinca perde energia e não consegue se propagar. Então, isso é dos grandes benefícios da zircônia. Tá? Entretanto, existem problemas como delaminação e lascamento. A delaminação é quando solta completamente a parte da porcelana de cobertura, então uma trinquinha começou por algum motivo, um ajuste incorreto dessa guia do canino, vai danificando a peça ao longo do tempo, solta. Então, isso pode ser por deficiência em coeficiente de expansão térmica entre uma cerâmica e outra, por trincas que não foram observadas, ajustadas, o fato é que ocorre essa delaminação. E o shipping, que é o lascamento, é quando fratura essa porcelana de cobertura. Então, a gente tem índices que ainda são alarmantes para as zircônias. A gente chega a ter que substituir 23% das peças por problema de lascamento. Lembra que eu comentei da questão do índice de sucesso e de sobrevivência, né? Então, por exemplo, o lascamento, não necessariamente eu preciso substituir a minha peça, mas dependendo da onde for localizado, onde pega, né?
esse lascamento ou shipping, eu tenho que vir a substituir. E 23% é um índice alto. Se a gente for pensar, eu tenho que substituir, sei lá, em cada 10 próteses que eu faço, 2 eu tenho que substituir. E a delaminação, que é aquela situação que solta tudo, né, que vem e solta na interface entre uma porcelana, a zircônia e a porcelana de cobertura, chega também na faixa de 18%, o que não é baixo, né, em 5 anos. Então, isso é um problema que a indústria vem tentando ao longo do tempo minimizar. Pensando nesses problemas do lascamento, da delaminação, em 2010, ou seja, 10 anos atrás, que é um negócio muito recente, surgiram os conceitos, né? Assim, as coroas monolíticas atuais, não que não tivessem, mas as atuais que a gente conhece, os silicatos e as cerâmicas híbridas. Então, qual que é o conceito de coroas monolíticas? São coroas feitas num material único, sem essa camada de cobertura, que evitaria o lascamento. Ela permite preparos bem mais conservadores, porque eu não preciso ter 2 camadas de material, e reduz o tempo de fabricação, porque normalmente essas cerâmicas monolíticas são feitas com tecnologia CAD/CAM. Tá? Eu posso usar as policristalinas, a base de leucita, de silicato, as híbridas. Quais são as mais usadas atualmente? As à base de disilicato de lítio, que é o IMEX, que eu comentei, tem outras marcas, Rosetta, e as zircônias, tanto 3, 4 ou 5YTZP, depende da quantidade, né? Lembrando que essas são gerações mais novas, mais translúcidas. Se eu comparar coroas monolíticas de disilicato de lítio com as estratificadas, que são 2 camadas, as coroas monolíticas tiveram fraturas menores, índices de fraturas menores do que as estratificadas, o que é uma coisa já esperada. Então, deu um boom grande nas monolíticas, né? E se eu comparar as monolíticas de disilicato de lítio com relação às estratificadas, né, em zircônia, elas têm mais ou menos a mesma característica, um pouquinho maior em relação à resistência à fratura. Então, isso dá um ânimo grande para a gente fazer reabilitações com coroas monolíticas. Qual que é a atratividade do disilicato? Eu comentei já, resistência boa, a tenacidade na ordem de 2 MPa, que é bom, uma maior translucidez, eu posso fazer com espessuras bem pequenas, isso é extremamente importante em áreas posteriores, com pouco espaço interoclusal. E a grande atratividade, na realidade, é que ele é ácido sensível e eu tenho uma cimentação melhorada, uma cimentação adesiva das coroas em disilicato de lítio. A zircônia, a grande vantagem dela é que ela pode ser usada em dentes posteriores com bastante tranquilidade, porque ela tem propriedade mecânica melhor. E com a evolução, que eu comentei da 3, 4 e 5 YTZP e da diminuição do tamanho dos grãos, ou seja, com o avanço tecnológico da zircônia, ela ficou ainda melhor, né? Qual que é o problema das monolíticas que a gente tem? A estética ainda é um problema, porque muitas vezes a gente tem que fazer pigmentações, os blocos não estão vindo agora já, mas no início os blocos eram uma cor só. Não tem estudos em longo prazo, porque eu comentei que tem 10 anos de uso só, e a gente não sabe o comportamento dela em meio úmido, ou essa camada, a proteção do glaze, quanto tempo dura, como que fica o polimento, o desgaste, ou seja, tudo é muito novo com relação às monolíticas. Mas nós temos ainda um outro material, o silicato de lítio, que é um material que está vindo com tudo para ser usado. Quando a patente do IPS-IMEX caiu, né? Porque antes o material, o disilicato, era protegido por patente, caiu assim, outras empresas podem fazer outros materiais, né? Então vieram os silicatos de lítio reforçados com zircônia, na faixa de 10% de zircônia. Então a gente tem o Celtra-Dur, da Dentsply, o Vita Suprinity, que são materiais bem interessantes. Só que qual que é o problema deles? Só é possível fazer em dentes unitários, posteriores ou anteriores unitários, né? Então a gente não consegue fazer ainda próteses múltiplas, né? Que é um problema. Vamos lá. Que a gente destaca? Uma resistência à flexão bem mais alta, por exemplo, do que o de silicato em si, tenacidade à fratura muito próxima. A cimentação também consigo fazer adesiva, só que tem poucos estudos clínicos, tá?
Nisso a gente entra nas cerâmicas híbridas. As cerâmicas híbridas, elas são consideradas híbridas só a partir de 2013. Por quê? A ADA mudou a descrição do que é uma porcelana, do que é uma cerâmica, né? Antes era considerado um não metal, compostos inorgânicos não resinosos, processados numa temperatura alta, né? Polidos ou usinados, incluindo porcelanas, vitros e vitrocerâmicas. Em 2013, ela incluiu que deveria ter, por exemplo, um conteúdo predominantemente inorgânico. Isso abriu um leque muito grande para as indústrias fazerem materiais que eles chamam de cerâmicas, porque cerâmica é considerada uma restauração indireta e o cirurgião dentista, por exemplo, americano, poderia cobrar de uma forma mais alta, né, do que os cerômeros, por exemplo, que são feitos. Dentro da categoria das cerâmicas híbridas, a gente tem a resina nanocerâmica, que é o Lava Ultimate, é um exemplo dele, que ele é uma resina, basicamente, com 80% de partículas de sílica e zircônia, mas ele não deixa de ser uma resina. A gente tem as cerâmicas de zircônia sílica embebidas em uma matriz resinosa, então é um polímero com sílica, com ácido silícico, pigmentos, na faixa de 60% de conteúdo inorgânico. Aqui tem 80%, aqui tem 60%. E a gente tem o Vietnamic, que a gente conhece também, que é uma cerâmica vítrea em matriz resinosa. Então, só para vocês entenderem melhor, o conceito de cerâmica híbrida, o que acontece? O Lava Ultimate é uma resina com cerâmica. Então, é um compósito resinoso à base de dimetacrilato com sílica nanométrica e óxido de zircônia. Já o Vietnamic, ela é uma cerâmica com resina. Então, a gente tem uma infraestrutura ou um scaffold de cerâmica que é infiltrada com polímero, formando uma cerâmica híbrida. Então, o que está acontecendo com os materiais atualmente? Eles pegaram aquela tecnologia que eu expliquei do infiltrado, que a gente tinha as aluminas infiltradas, e começaram a infiltrar com polímeros, né? Mas a gente ainda tem que melhorar muito a tenacidade, a resistência à fratura e esse desgaste do material. Qual que é a grande vantagem dessas cerâmicas híbridas? O módulo de elasticidade é próximo da dentina, isso é uma grande vantagem, é de fácil usinagem e ajustes e de fácil reparo. O único problema dela é que a gente não pode ainda utilizar em próteses múltiplas, até pela resistência que não está tão adequada e a forma e tamanho dos blocos. Então, as cerâmicas híbridas são indicadas para coroas anteriores e posteriores, em lay-on, e faceta, lembrando que muitas vezes a gente tem que fazer pigmentações externas, né? Onde que a gente está em termos de evolução das cerâmicas? Hoje a gente já tem o Graded Zirconia, que pegou a ideia dos infiltrados, então a gente tem uma zircônia que ela é infiltrada com uma porcelana, isso dá um imbricamento melhor na questão da bicamada, né? E na questão também da resistência, por exemplo, de ser ácido sensível ou não. Então, essa é a nova geração que a gente está vendo e permite reabilitações mais extensas. Então, a zircônia, por que a gente fala que é queridinha? Porque a gente consegue fazer próteses, tem relatos de próteses com 5, 6 elementos unidos, né? A gente tem as nanozircônias, que são zircônias mais translúcidas, os grãos ficam na ordem nanométrica, né? Então, isso permite uma passagem de luz melhor, então a gente tem translucidez melhor, e nós temos as vítreas, que estão vindo com uma melhor microestrutura e gradações de cor no bloco. Então, isso facilita muito, porque a gente sabe que os dentes, né, eles têm uma saturação maior na região cervical, com bordas incisais mais translúcidas. Então, isso, em termos de reabilitação, está melhorando bastante, né? Então, resumindo, o que a gente viu na aula, que eu gostaria que vocês conseguissem entender para fazer a tomada de decisão de uma forma mais fácil, as cerâmicas híbridas que a gente tem são as vítreas, são as feldspáticas, as leucíticas, com disilicato de lítio, silicato de lítio com zircônia, elas são chamadas cerâmicas vítreas, tem várias formas de processamento e a grande vantagem dela é que a gente pode condicionar e fazer cimentações adesivas de uma forma melhor e mais segura.
As cerâmicas policristalinas, a gente tem as zircônias com alumina e alumina com zircônia, né? Sendo que a gente pode fazer as policristalinas com as vítreas associadas. E as cerâmicas híbridas, que a gente tem o polímero com cerâmica e a cerâmica com polímero. Então a gente precisa saber o que a gente está fazendo, qualquer uma, qualquer outra, tá bom? E para onde que a gente vai em termos de evolução das cerâmicas? Eu penso que a gente ainda vai ter um sistema de CAM, né, de fresagem a laser, porque hoje o sistema de fresagem ainda é caro, é oneroso, as fresas são caras, é preciso trocar fresa constantemente para fresar os blocos, né? As cerâmicas policristalinas, que eu falo ácidos sensíveis, porque o grande problema da cerâmica de zircônia, por exemplo, é a cimentação, que a gente não consegue fazer cimentação com cimentação adesiva muito eficaz, e essa impressão em 3D de cerâmicas, que já é uma realidade, a gente já vê trabalhos que fazem impressão, por exemplo, de implantes em cerâmica, né? Porque a impressão ainda tá de uma forma grosseira, mas eu sei que vocês já tiveram aulas de impressão, né? Acho que semana passada, mas a impressão 3D de cerâmicas, eu acho que é uma realidade que vai seguir, né? Tá bom, gente? Eu finalizo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido entender, né, melhor a questão das cerâmicas. Vamos fechar aqui. Peraí, parar a apresentação. Certo, gente? Jefferson, corri, Nossa, meu mas Deus, deu. isso não foi palestra, foi um show, hein? Isso porque a senhora havia me dito que estava ansiosa, nervosa, tímida. Não gosto, eu sou tímida. Nossa, sensacional a aula foi incrível Eu mesmo. diria, eu diria que a Andrea operou um milagre de conseguir me fazer vir aqui falar para vocês. Mas obrigada, viu, Não, foi Jefferson? Espero que vocês tenham sensacional. entendido e tenham gostado, né? Ô, professora, nós temos uma dúvida aqui, que é da Lívia Uehara. Ela Pode fala falar. assim, professora, boa noite, aula incrível, né? Todos acharam, Obrigada. certeza. Aí ela pergunta assim, dentre as diversas cerâmicas citadas e suas propriedades, existe alguma diferença entre atividade antimicrobiana de uma para a outra? Existe alguma que possui melhor desempenho neste quesito, que reduza certas infecções e que precise de menos reintervenções? Como é que chama, quem me perguntou? É a Lívia. Lívia. Olivia, tua pergunta é muito interessante, porque assim, deixa eu ver se eu entendi. A questão da atividade antimicrobiana, que foi a pergunta, né? A gente E, não tem cerâmica com atividade antimicrobiana. Quem vai desenvolver essa cerâmica é a professora Andréia. A professora Andréia faz trabalhos incríveis de tentar realmente incorporar material para dar essa característica antimicrobiana, mas a gente não tem ainda. O que a gente tem das cerâmicas é estudos, principalmente da zircônia, que mostram uma característica de menor aderência de biofilme. Por que menor aderência? Eu penso que em função grande parte do polimento que a gente consegue e está diretamente relacionado ao polimento. Então, quando a gente vai colocar um abutment de zircônia, por exemplo, ou uma peça que está muito subgengival, esse polimento tem que estar perfeito. Inclusive, tem trabalhos que falam que o polimento é melhor ainda do que o glaze, que é uma coisa surpreendente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as cerâmicas quando, por algum motivo, a gente precisar fazer algum ajuste nela, principalmente em abutments, em pilares, ou mesmo na porcelana, a gente tem que tomar cuidado para fazer esse polimento o melhor possível antes de cimentar, tá bom? Depois que a gente cimentou, a gente pode entrar com pontas hexacerapol, né?
Hexatecnique, que a gente consegue dar, mas ainda assim, dependendo da região, fica mais difícil. Mas ela tem característica de, na realidade, de menor adesão, se for comparado, por exemplo, com o metal, né? Mas não característica antimicrobiana ainda. Espero ter respondido, né? Não sei se Tá. respondi, Lívia. Pois me fala. Ela respondeu ali. A gente tem uma outra pergunta que é do Bruno. Ele pergunta assim, ó, o Vita Enemac possui glaze fotopolimerizável? Não seria uma possibilidade de reparo, polimento da superfície intrabucal? Sim. Fico com a dúvida sobre o uso para todas as cerâmicas. Sim, esse Vietnamic que a gente fala, ele é uma cerâmica infiltrada com polímero, né? Então, a questão, por exemplo, de acabamento, de polimento, de reparo, ela é bem melhor do que, por exemplo, numa cerâmica pura, né? Vocês conseguiram entender, na realidade, a questão da cerâmica híbrida, ela é confusa de entender, né? Assim, o que é o híbrido dela? O Enamic, ele realmente permite esse reparo de uma forma melhor e com o glaze fotopolimerizado melhor, tá? Mas, assim, tem trabalhos na literatura que mostram que o polimento é melhor do que o glaze. Engraçado, né? Eles vendem o glaze, ele vem como uma coisa boa, mas ele não consegue a lisura de um polimento. Ô, Bruno, respondi? Me dá um alô, se é isso mesmo. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone, né, Jefferson? E aí Sim, pode sim, fazer a pergunta. claro. Ele comentou que entendeu, que foi tá na dúvida Ótimo, dele. tá bom. E, Mais alguma e aqui pergunta? segue, aqui segue bastante elogios, todos dizendo que a aula foi incrível, parabenizando a senhora. Obrigada, gente. Eu agradeço muito, muito obrigada pelo convite novamente. É um assunto que eu gosto muito, eu acho muito importante, assim, vocês, alunos, cirurgião dentistas, tentar entender, porque cada um usa uma nomenclatura, né? Então é muito difícil a gente pegar na literatura e conseguir mastigar e entender. Eu lembro que no começo falava vítrea, policristalina, eu falava, gente, que coisa é essa, né? Ácido sensível, ácido resistente. Então é importante a gente tentar mastigar, e eu fico feliz que vocês tenham entendido, tá bom? Espero que tenham gostado dentro do tempo, né, que a gente teve, porque também para aprender cerâmica tem um tempo, né? Mas eu fiquei muito feliz com o convite e da participação de vocês, né? Parabéns pelo trabalho da Liga Acadêmica, né? Professora, em nome da Liga, a gente agradece imensamente a senhora por ter aceitado e partilhar um pouquinho do conhecimento da senhora conosco. A gente fica imensamente gratos e muito obrigado por ter aceitado. Obrigada, viu, Jefferson? Eu que agradeço o convite da Andréia, seu, da Liga toda, né, que está fazendo esse trabalho incrível de vocês, tá bom? E muito obrigada, tá bom, pelo convite. Feito, beijo para todo mundo, gente. Se cuidem, tá bom?